Vamos lá! Seguimos aqui na análise dos crimes contra a fé pública, que são aqueles crimes que tutelam aí a moralidade e a credibilidade do nosso Estado. Então, na nossa primeira parte desses crimes, a gente trabalhou lá com os crimes de moeda falsa, falsificação de selos tributários, do 289 ao 295, e agora a gente entra na parte de falsificação, de falsidade documental. Então veja só, quando nós falamos em falsidade, ou nos crimes de falso, nós vamos nos deparar com três situações suscetíveis aqui. Nós temos a falsidade material, nós temos a falsidade ideológica e nós temos a falsidade pessoal. E essa falsidade pessoal a gente vai deixar para trabalhar em outro encontro, mas vamos lá. A falsidade material diz respeito à forma, diz respeito à falsificação do próprio documento, da própria estrutura de um documento. Então, por exemplo, se eu tenho uma impressora pica das galáxias e eu imprimo um documento de identidade para fazer um gato, para parecer que eu sou mais novo. Opa, eu estou falsificando um documento, imagina, eu estou falando que eu estou imprimindo, tá? Eu estou imprimindo um documento com a idade em que eu represente ser mais novo. Eu estou falsificando materialmente, porque eu estou criando um documento que não foi expedido pelo órgão oficial. Show? Quando eu falo dos crimes com relação à falsidade ideológica, a forma desse documento está ok, porque esse documento ele foi expedido pela autoridade responsável. Porém, o conteúdo da informação é falso. E os crimes de falsidade pessoal, quando uma pessoa se passa por outra, objeto de outro estudo. Legal? Então, olha só, com relação à falsificação material, o indivíduo que não tem CNH, mas ele quer fazer o concurso da PRF, ele fala, pô, não tenho carteira, o que eu vou fazer? Eu vou falsificar uma. Simples. Ele vai lá e imprime numa impressora pica e ele apresenta esse documento. Ora, se ele mesmo foi quem falsificou, ele vai responder pela falsificação do documento. Tranquilo? Agora, olha só. Quando a gente fala aqui da falsidade ideológica, imagina o seguinte, você está conduzindo seu veículo lá, você anda muito chutado, e aí você recebe uma multa. O que vai acontecer? Você vai receber uma notificação para nomeação de condutor. E aí você fala, pixa, tô fudido aqui, tô estourando a pontuação da minha CNH, eu vou indicar outra pessoa, ou pai, ou o amor. Será que eu posso colocar essa infração aqui no seu nome para debitar a pontuação lá da sua carteira? O que está acontecendo aqui? Aquele formulário que você recebeu tá perfeito. Por quê? Ele foi expedido pela autoridade de trânsito, mas o conteúdo ali inserido é falso. Opa! Falsidade ideológica. Legal? Antes, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com os crimes de falsidade documental e depois a gente entra aí para a parte de falsidade ideológica. Show? Bora lá, artigo 296. Falsificar, fabricando ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, Estado ou município. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público do tabelião. Aqui só vou dar um exemplo. Sabe aquelas marcas d'água, que é aquele carimbo que fica só com uns pequenos relevos? É isso aqui, os sinais atribuídos aí para entidades públicas ou tabeliães. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Show? Incorre nas mesmas penas quem faz o uso de selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou o sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio,
quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Sei lá, vou dar um exemplo aqui que me ocorreu à cabeça agora. Imagine que você tem um escritório e você precisa captar a clientela. E para isso você vai lá e usa a logo do INSS. Legal? Você usa a logo lá da Previdência Social. Pode? Não. Por quê? Quem faz o uso indevido de marcas ou logotipos, siglas ou símbolos identificadores de órgãos ou entidades da administração pública pratica esse crime aqui. Por quê? Você tem uma finalidade ilícita de captação irregular de clientela, sem prejuízo aqui, além do crime, sem prejuízo de eventual infração administrativa, tranquilo? Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, pena aumentada da 6ª parte. Você vai lembrar sempre disso. Se o crime é praticado, o crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, se é praticado pelo funcionário público, a gente vai ter aí, nesse caso, um aumento de pena. Show? Vamos lá então, chegar no 297 aqui, que a gente trabalha com um daqueles crimes que é bastante cobrado aí no seu concurso. Você pode se deparar, dentro da fé pública, com a seguinte situação. Quais são aqueles crimes mais importantes? Falsificação de moeda, petrechos para falsificação de moeda, falsificação de documento público e falsidade ideológica. São os 4 principais, show? Então veja só, 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Tranquilo? Então aqui a gente tem um típico caso de falsidade material, em que haverá a falsificação de um documento público. Então vale o exemplo que eu já dei aos senhores, que é no caso do indivíduo falsificar a CNH. Imagina lá que você está estudando para um concurso policial já há muitos anos e não passa. Fala, porra, eu vou falsificar o documento aqui, uma funcional da PRF, só para eu me pagar de bonito. Nesse caso, falsificação de documento público. Por quê? Porque o documento não emanou, ele não teve origem da autoridade responsável. Se você falsificar uma cédula de identidade, se você imprime uma cédula de identidade, haverá esse crime. E se você altera, se você troca foto do documento de identidade, majoritariamente nós estaremos diante aqui da falsificação de documento público. Por isso que hoje em dia você vê as fotos impressas nos documentos, justamente para não ter mais essa possibilidade da supressão, da alteração de fotos. Tranquilão? E quem falsifica, enfim, no todo ou em parte, fica sujeito aí a uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Uma coisa aqui, uma questão pontual. Imagina o seguinte, imagina que você tem um título de crédito. Imagina que você tem uma nota promissória. Vou fazer o desenho aqui. Vou abreviar, vou colocar NP como nota promissória. E aí essa nota promissória tem o valor aqui, ó, R$300 mil. E aí ela tem como emitente o fulano de tal aqui. Essa nota, ela está assinada pelo emitente e ficou um espaço em branco aqui. E aí você é o credor dessa nota, beleza? Você é o credor, você tem para receber. Se você pega uma caneta e vem aqui e preenche posteriormente com o nome de um aval, você está fazendo inserir uma informação aqui num documento autêntico. Nesse caso aqui, se você insere posteriormente isso aqui, que crime você tem? Falsidade de documento. Porque perceba, o crime consiste em falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então aqui você está alterando, porque você está fazendo inserir uma informação inexistente, um documento público verdadeiro. Tudo bem?
Tranquilo? Eu quero que você tome cuidado aqui, porque isso pode ser facilmente, você pode cair numa pegadinha quando trabalhar lá com a questão envolvendo a falsidade documental. Falsidade ideológica. Então, olha só, nos crimes envolvendo aqui falsidade documental, você vai lembrar o seguinte: para constatação da falsidade é necessária perícia. É necessária a perícia técnica. Para quê? Para constatar se houve de fato essa alteração. Nesse caso do aval, vai ter que passar por uma perícia grafotécnica ou documentoscópica para se apurar se esse aval foi preenchido, se ele é contemporâneo à data de preenchimento do título. Tranquilão? Beleza? Vem para o parágrafo primeiro aqui. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Funcionário público prevalecendo-se do cargo, aumento de pena. E aqui, ó, para quem vai fazer prova CESP. Esse dispositivo aqui é muito importante, que são os documentos que, embora particulares, se equiparam a públicos. Vem para cá, parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público aquele emanado de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, então aqui a nota promissória é um exemplo, as ações da sociedade comercial, livros mercantis e o testamento particular. Olha só, pode aparecer na sua prova. É correto afirmar que o testamento particular é um documento público? Aí, pô, você não estudou, você vai falar aí, caralho, testamento particular, documento público? Você marca como errado. Não, tá certo. O testamento particular é equiparado a documento público. Fica bem atento com esse parágrafo 2º, que ele pode aparecer na sua provinha. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então, você fazer uma informação lá para a entidade previdenciária de uma pessoa que não é considerada segurado. 2. Insere ou faz inserir na CTPS do empregado ou documento que deva produzir efeito perante a Previdência declaração falsa ou diversa daquela que deveria ter sido escrita. É você registrar uma pessoa que, na verdade, não trabalha, ou você preenche com um cargo distinto daquela que ela exerce. Toma cuidado aqui com essas disposições específicas. 3. Quem insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou a prestação de serviços. Então, o que eu preciso que você entenda, meu nobre alfartano do coração? Que na falsificação de documento público, o documento, primeiro, ele não é emanado, ele não é proveniente da autoridade que deveria expedi-lo. Tranquilo? Então, a matéria, a forma do documento, ó, chega e fala, tá aqui meu RG. Ó, não tem como isso aqui ser um RG. Tranquilo? E ele precisa ser submetido a perícia, beleza? Lá na perícia vai ser feito alguns quesitos pro perito para que ele responda. O primeiro deles, a falsificação desse documento, o perito vai analisar com base nos elementos e vai falar, sim, o documento é falsificado. Vai responder também, essa falsificação é grosseira? Opa, olha a importância disso. Se o perito fala que a falsificação é grosseira, a gente pode ter um deslocamento de competência. Eventualmente, o feito pode sair da Justiça Federal para a Justiça Estadual. Depende muito do documento, tá? E aí, aqui a gente, para fazer essa observação,
com relação à falsificação do documento, a competência ela vai ser de acordo com o documento efetivamente apresentado. Se, por exemplo, se você tem uma falsificação da CNH, a CNH é um documento público. Agora, quem é competente para julgar a falsificação da CNH? A competência é da Justiça Comum, porque a CNH ela é expedida pelo Detran dos estados, beleza? Agora, e o indivíduo que falsifica uma funcional da Polícia Federal? Opa, ele falsificou um documento que deveria ser expedido pela União. Nesse caso, nós teremos a competência da Justiça Federal. É isso que você tem que ponderar. Com relação à falsificação de documento, vale com relação ao crime de falsificação de documento. A competência vai ser definida de acordo com a autoridade que tem competência para emitir aquele documento. Show de bola? Tranquilo? Se for a falsificação de uma carteira de trabalho, opa, a carteira de trabalho ela é expedida, ela é emitida pelo Ministério da Economia hoje. Nesse caso, Justiça Federal. Beleza? Falsificação da CNH a gente já falou. Falsificação de um diploma de faculdade. Depende. Se for uma instituição particular, competência da Justiça Estadual. Se for uma federal, Justiça Federal. E toma cuidado. Imagina que a gente esteja diante da competência federal. Se a falsificação é grosseira, cai para o estelionato, súmula 73. Logo, a competência desloca-se para Justiça Estadual. Você precisa ter esse macete aí sempre em mente. E aí aqui eu já vou passar outro bizu que diz respeito ao artigo 304, ao uso de documento falso. A competência com relação ao uso, à apresentação de documento falso, diz respeito à autoridade que recepcionou aquele documento, contra quem o crime é praticado. Se você apresenta um passaporte falso como ferramenta de identificação lá na prefeitura da sua cidade, se não foi você que falsificou, se você comprou um passaporte, você só está usando o documento falso. Se você estiver lá na prefeitura, Justiça Comum. Legal? Agora, você comprou um documento, uma cédula de habilitação, você comprou uma CNH, você apresentou para o PRF, Justiça Federal, porque aí, no uso, vale a autoridade contra quem o documento é apresentado. Fechou? Vem para o 298 aqui, ó. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Aqui a gente vale o mesmo raciocínio lá que a gente trabalhou com a falsificação do documento público, tá? Perceba que a pena aqui é um pouquinho menor. Show? E aí nós temos aqui figura inserida em 2012 que, para fins do disposto no caput, equipara-se a documento público cartão de crédito ou de débito. Fácil, mole. Leva essa redação aqui, você nunca vai errar questão nenhuma. Fechou? Aí vem a bagunça. 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim, ó a finalidade específica aqui, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então aqui a gente tem uma finalidade específica. Isso deve ser observado. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se essa falsidade ocorre no documento público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Então vem para mim, por favor. Vamos falar aqui, ó. A gente tem os crimes de falsidade material e a gente tem os crimes de falsidade ideológica. Na falsidade material, o próprio documento é falso ou o seu conteúdo é alterado. Ou o seu conteúdo
é alterado. E aí, como é que você estipula se o documento é falso e se o conteúdo ou se o conteúdo foi alterado? Nós dependemos da perícia. É a perícia quem vai arbitrar isso, quem vai delimitar, quem vai definir toda essa situação, tranquilão? Na falsidade ideológica, a forma do documento é correta, a forma do documento é correta, porém, as informações são falsas. Então você tem um documento estritamente autêntico, mas as porras das informações que lá constam não condizem com a realidade. Quer ver o que acontece? Na falsidade ideológica, não há como submeter o documento à perícia, para a perícia. Como assim, professor? Veja só. Eu trabalho hoje representando alguns sindicatos aqui da região. Beleza. E é sindicato que representa trabalhadores rurais. Os sindicatos que eu represento nunca teve nenhum problema com a justiça. Por quê? Porque trabalha dentro de um regime de legalidade. Mas o que acontece? Não é raro chegarem pessoas, bater na porta do sindicato e falar o seguinte: ó, tem como você fornecer uma declaração de que eu tive serviço, que eu trabalhei no serviço rural lá na década de 70? Vai, ter como tem. Agora, não é correto. Porque daí perceba, se o sindicato que eu represento, se ele está lá, fala, eu vou fazer essa informação aqui, e o secretário começa a confeccionar a certidão de declaração de tempo de serviço. O documento essencialmente é falso? Não, o documento é verdadeiro, porque ele está sendo expedido pela entidade que deveria expedi-lo. O conteúdo é alterado? Não, o conteúdo está sendo declarado ali agora. As informações são verídicas? Não. Então, o documento está perfeito. O documento ele é expedido pela autoridade que tem essa autonomia, mas as informações são falsas. Lucas, me dá outro exemplo de falsidade ideológica? Claro, falei há pouco. O preenchimento indevido lá da declaração do condutor para uma situação de trânsito. Beleza? Tem outro? Tem. Já ouviu falar na declaração de imposto de renda? Você ganha 10, mas fala, porra, vou declarar que eu ganho 5. A informação procede? Não. E o documento é autêntico? É o documento que você faz lá na própria página da Receita Federal do Brasil. Tranquilo? Então, quando você tem um documento legítimo, quando você vai assinar a sua ata de posse lá no seu concurso, você tem lá, declaro que não tenho cumulação de cargos. Se você tem e declara que, se você tem outro cargo, mas declara que não tem, falsidade ideológica. O documento é quente, mas a informação é falsa. Fechou? Fica ligado aqui para não perder questão nesse aspecto. Olha o parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Fechou? Fica atento com isso. Aí aqui a gente tem os crimes próprios, ó. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público. E de 1 a 3 anos, se o documento é particular. Fica atento aqui que o crime é próprio. Porque só o tabelião ou a pessoa responsável ali, o escrevente juramentado, é que pode responder aqui pelo artigo 300. Show? Crimes aqui sempre dolosos, tá, galera? Não confundam.
301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então imagina lá que você foi aprovado no certame, mas você tem pendências. Você tem lá uma condenação por crime de estupro. Você já rodaria na investigação social tranquilamente. Mas o camarada que está analisando lá, ele faz uma vista grossa e ele atesta falsamente que você tem habilitação para ocupar o cargo. Opa, ele pratica esse crime aqui do 301. Beleza? Parágrafo 1º. Falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor da certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Aqui é especificamente da certidão. No caput, a gente tem a figura do indivíduo que habilita alguém. No parágrafo 1º, a gente tem a falsificação da certidão. Ah, mas isso não é uma falsificação de documento particular ou público? Sim, claro que é. Mas ele é uma modalidade específica, então vale a finalidade específica. Percebam que o código quer aqui atingir o maior número de condutas. Ele quer tornar reprovável o maior número possível de condutas. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim específico de lucro, aplica-se também, além da pena privativa de liberdade, a multa. 302. Falsidade de atestado médico. Dar o médico, então, é um crime próprio que só vai ser praticado pelo médico. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Se o crime é aplicado com finalidade de lucro, aplica-se também a multa. Então imagine que você chega lá no médico, que é seu amigo e fala: ô, cuzão, amigo você chama de cuzão, né? Falou: cuzão, arruma um atestado aí pra eu faltar no trampo uma semana, fala que eu tô com Covid aí. O cara fala: demorou. O médico te dá o documento, então ele está respondendo pelo 302 e você falsidade ideológica. O documento essencialmente é falso? Não. É um atestado legítimo com informações de conteúdo falso. Beleza? Não esqueça disso jamais. 303. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, que é os carimbos do correio. Carimbos. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Detenção de 3 anos, de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo único: na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Juro para você, nunca vi esse crime cair. Beleza? 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem o 297 a 302. Pena acominada à falsificação ou à alteração. Gente, eu preciso chamar a atenção aqui, eu preciso que você recupere, que eu espero que você não tenha perdido, mas se perdeu, que você volte com a sua atenção total aqui. Esse artigo 304 é o crime de uso de documento falso. Então, o indivíduo está usando um documento falso. O que você precisa saber aqui? Nós precisamos anotar, porque isso é elementar. Então, olha só. No artigo 304, você tem a conduta do uso de documento falso. E qual a visão que você precisa ter aqui? Que só responde por esse crime quem usa. Quem usa? Ah, Lucas, entendi porra nenhuma. Tá bom, olha só. O que eu preciso que você entenda? Se o indivíduo falsifica o documento, e posteriormente usa, o que acontece? Qual é o crime dele aqui?
ele vai responder só pela falsificação. Ele responde por este. Sendo que, nesse contexto, o uso representa um pós-fato impunível. Tudo bem? E eu vou chamar a atenção para uma segunda observação. E a minha observação diz respeito à súmula 17 do STJ, que se cair, cai a redação dela mesmo. Que se a falsificação de documento é usada para fins de estelionato, se nós temos aqui uma falsificação para fins de estelionato, o que vai acontecer? O estelionato absorve a falsificação. Tranquilo? Imagina aqui, ó, na primeira, eu falsifiquei a minha CNH, e sou abordado numa blitz. Chegando na blitz, eu apresento aquela CNH. Opa, eu falsifiquei e usei. Eu vou responder pelo 304? Não! Eu vou responder só lá pela falsificação documental, sendo que o uso aqui representa um pós-fato impunível. Legal? Agora, e com relação a esse uso, vou colocar aqui, ó, documento encontrado. Documento falso encontrado. Pensa comigo o seguinte, eu falsifiquei minha CNH, já contei para você. E aí eu tô lá na blitz, tô andando, fui abordado numa blitz, e eu tô com a CNH falsificada na carteira. O policial fala, chefia, deixa eu ver tua CNH. Eu me cago inteiro. Falei, eita porra, vai dar merda se eu mandar essa CNH falsa aqui. Você apresenta o seu RG, você se identifica a partir do seu RG e fala, ó filho, não tenho, seu guarda, não tenho CNH. O policial fala, então vem aqui que eu vou dar uma geral no você. Ele te revista e encontra a CNH falsificado no seu bolso. Nesse caso, você responde pelo uso de documento falso? Não. Você pode responder pela falsificação, se ficar comprovado que foi você o autor dela. Mas pelo uso, não. Documento falso encontrado é fato atípico. Fato atípico. Pelo menos, para fins do artigo 304. Tá? Mas pode haver o crime aqui de falsificação de documento, se houver a comprovação de que foi o indivíduo quem falsificou. Fechou? Legal? Vem para o 305 aqui então. Supressão de documento. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Destruir, suprimir ou ocultar aqui, documento de outra pessoa que você não poderia dispor. Reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos se aquele documento é particular. Fechou, meu amigo? Deixa eu só te chamar a atenção aqui para a situação do uso de documento e a competência. Uso de documento falso e a competência para processamento, você vai encontrar esta informação na súmula 546 do STJ. Súmula 546 do STJ, para não ter erro, aqui você vai encontrar que a competência para processar o crime de uso de documento falso depende da autoridade a qual você apresentou aquele documento. Já dei vários exemplos anteriormente, falando do passaporte, falando da CNH. Tenho certeza que você pegou o bizu. Então é isso aí, fique bem, bons estudos, até a próxima. Beijo, tchau.